A graça e a paz do Altíssimo esteja com todos os moradores da terra. Irmãos, eu venho falar de um assunto aqui hoje que está rolando muito nas redes sociais sobre AD. Já entenderam? A gente não pode falar a palavra no YouTube, não sei se o meu canal, se vai, quando falar a palavra, vai fazer pip para tirar a palavra, eu não sei, então eu vou falar sobre AD. Pronto. Tá bom, meus queridos? Então, sobre esse assunto, a qual está repercutindo muito, agora nas redes sociais, sobre esta doença que está assolando o padre Fábio de Mello. Eu falo doença por quê? Porque é doença. É uma doença. É um problema de mente. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou padre, não importa se eu sou o bambambam da religiosidade, o bambambam do cristianismo. Não importa que eu seja o homem mais rico do globo terrestre. Tá assistindo agora mesmo o programa ali? Estava falando de vários artistas, atrizes e artistas que estão passando pelo mesmo problema, com o mesmo problema você entendeu? Com o mesmo problema, essas doenças mentais, síndrome do pânico, doenças que, entendeu? Ansiedade, que é o sintoma entendeu? A ansiedade. Eu já tive, muito ruim, irmão, muito ruim, meus queridos, muito ruim, já passei por esse problema, 3 anos, enfiado dentro de um quarto. Mas o que levou você a isso? O que nos leva a isso? A ter um problema desse? Ele não escolhe pessoas. Uma vida acarretada, uma vida cheia de porquês, de perguntas, de interrogações, ler muito, a vida agitada. Isso, coisas que a gente tem que guardar para nós mesmos. Não pode falar com outros, porque se falar não vai entender. Problemas que nós carregamos em nossa alma, em nosso coração, que nós não podemos falar. Isso vai juntando, mutuando, igualmente uma caixa, que você vai guardar suas recordações. Você vai mutuando. Hoje não, nós temos um celular, guardava tudo no celular. Mas antigamente você ia mutuando, cartas, bilhetes, carta e lá vai mutuando. Lembra disso? Vocês não lembram, mas eu lembro que eu tenho cabelo branco. Então, e chega uma hora que aquela caixa ela já não está mais fechando, de tanto você guardar segredos, confidências. Então a tampa não já está mais fechando, você entendeu? E isso dentro de nós. Como que hora que essa tampa vai querer explodir? Pois é. Aí quem sou eu para apontar, para julgar e dizer que é frescura? Não é frescura. Porque eu passei por isso 3 anos. 3 anos. E na presença de Deus, orando, jejuando, subindo o monte, passando 40 dias orando, só comendo à noite,
Foi, fiz um propósito de 40 dias em cima do monte. Vitória, Espírito Santo. E mesmo assim fui acometido deste problema. Lendo Bíblia, comendo Bíblia, varando Bíblias às madrugadas, né? Mas, irmãos, ninguém está livre de passar por esse problema. De passar por esse problema. Esse é o mal do século. É o mal do século. Muita cobrança, né? Muita cobrança. Uma vida agitada. Isso não quer dizer que eu passei por depressão naquela época porque eu estava lutando contra a minha homossexualidade. Porque eu estava lutando e vendo o meu corpo diferente da minha transição. Quando eu tive a depressão. Isso não quer dizer que eu estava passando por aquele problema de ou eu acabei falei o nome, tá vendo? Mas eu peço ao pessoal aí do YouTube que veja isso para mim, por favor. Quando eu estava passando por esse problema entendeu? Não quer dizer que eu estava passando por aquele problema porque eu estava na minha destransição, porque eu estava lutando contra os meus desejos sem entender o porquê que aquele desejo aforava tanto. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu estava com muita coisa na mente. Isso quer dizer que eu estava com muita coisa na mente acarretada, que a minha mente limitada, não estava aguentando a pressão de tantas coisas. Decepção, esperança, muita coisa. Eu estava vivenciando naquela época. E eu vou te dizer uma coisa, só Deus controla só Deus controla, porque depois não tem jeito. Eu digo isso porque eu convivo com isso até hoje. De vez em quando eu me pego dentro do quarto, fecho as cortinas e me pego sem ter vontade de fazer nada, nem ouvir ninguém, e chorando. E principalmente agora, depois que minha mãe partiu para a glória. Então isso tem vindo muito. Mas eu, como conhecedor da palavra, como conhecedor da Bíblia, e como eu sei que eu tenho um dono, que é Jesus, e eu tenho um amigo, eu tenho um dono que é Deus, e eu tenho um amigo que é Jesus, aí eu recorro a Ele. Eu recorro a Ele e falo, socorro, me ajuda, tira esse desânimo, tira esses pensamentos da minha mente, esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins, que eu estou sem ânimo para nada, eu não quero ouvir ninguém, nem meu quarto está me aguentando, nem eu estou aguentando o meu quarto. Minha esposa, ela conhece, ela é uma mulher sábia, minha esposa é uma mulher de Deus, ela é sábia, e ela sabe o processo, ela sabe de onde eu vim. Aí ela sabe que é aquele problema que eu já tive, porque ela sabe de toda a minha vida. E ela também tem visão de Deus. Aí ela chega no quarto, ela levanta a mão, ela ora, também ela sai, que ela sabe que quando eu estou daquele jeito, eu não gosto que ninguém fique no quarto. Ela sai, mas eu escuto ela falar, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Eu escuto ela andar no meio da casa e falar, em nome de Jesus, sai. Você entendeu, irmãos? Então é uma luta constante, porque isso é uma guerra, é uma doença espiritual, é uma doença mental. Então nós não podemos lutar assim, que nós temos que recorrer aos médicos, como eu também recorro aos médicos. E a Bíblia manda, eu vou ler daqui a pouco, a Bíblia manda recorrer aos médicos, o próprio Jesus. Só quem precisa de médicos é os doentes. Tem uma parte que Jesus fala. Quem precisa de médicos
É os doentes. Então, os doentes precisam de médicos. Não é verdade? Jesus é o médico dos médicos. Mas também nós temos os médicos da terra. Então, que nos ajuda a passar por essa luta. Então, jamais eu posso dizer que eu estava porque eu estava me destransicionando. Não. Não foi isso. Né? Como agora também eu não posso dizer que o padre Fábio de Mello está porque não, jamais, Deus me livre, não sei do que se passa no coração dele, não sei do que se passa na mente dele, quem sabe é Jesus. Jesus é que sabe dos sentimentos do padre Fábio de Mello. É ele que sabe dos sentimentos. Eu, homem, cagão, fedorento. Eu, cagão, fedorento, nojento, que vim do lixo e Jesus me remendou e me reciclou. Aí hoje, só porque eu carrego a Bíblia, digo que sou cristão e sou servo de Deus, pela misericórdia sou. Aí porque hoje eu estou seguindo a palavra de Deus, aí eu vou dizer, eu, um cagão, um lixo reciclado, que veio lá do lixo, e Jesus reciclou todo emendado e está aqui, falando com vocês. Aí eu vou me achar no direito de dizer que o padre Flávio de Mello, padre Fábio de Mello, é gay, porque não saiu do armário. Quem sou eu, irmão, para falar uma coisa dessa? Quem é o ser humano para falar uma coisa dessa? Quem é o louco? Quem é o sem juízo para acusar um homem? Não só ele, que é um homem famoso, conhecido, até admiro ele, porque eu creio na salvação de todos aqueles que vivem fora do pecado, que lê a Bíblia, que vive fora do pecado. O que é pecado para você, pastor Marcos? O que é pecado para você? Pecado para mim é o que a Bíblia diz que é pecado. Porque aqui na Bíblia tem os pecados que afastam o homem de Deus. Aqui na Bíblia também tem a doutrina de Deus. O que podemos e o que não podemos. Aqui na palavra de Deus tem a doutrina. E tem os pecados que afastam o homem de Deus, o que Deus considera pecado. Porque nem tudo, irmão, que nós somos humanos, nem tudo que a gente faz aqui, banal, é pecado diante de Deus. Sim, que não nos convém fazer. Tem coisas que não nos convém fazer como cristão, mas que não é pecado para nos afastar de Deus. E o que é pecado que afasta o homem de Deus? Prostituição é pecado diante de Deus, está na Bíblia. Então, prostituição, se você se prostitui, é pecado. Deus não quer. É pecado de Deus. Prostituição, roubo, assassino, matar, tirar a vida dos outros, é pecado diante de Deus. Pecado que afasta o homem de Deus. Pecado que Deus considera, epa, você pecou. Pecou, está destituído da glória de Deus, se não se arrepender do seu pecado. Mas que Deus afasta, Deus abomina, Deus vira o rosto. Esse pecado. Pecado é prostituição, viver na prostituição, tirar a vida de outro, assassino, roubar, mentir, enganar, lascívia, desejar mulher do próximo, viver em adultério, é casado, mas vive com um amante, viver em adultério, vida dupla. Infelizmente, eu não posso esconder, porque a Bíblia também fala, homossexualidade, também é pecado diante de Deus. A Bíblia fala, não é eu, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala. Então, tudo isso, esses são os pecados
sodomitas. Pecados sodomitas. Mas Sodoma não só existia a homossexualidade. Em Sodoma e Gomorra existia, era a maldade do homem, o coração do homem. O homem era mau, ou os homens eram ruins. Sem falar que existia muito a homossexualidade em Sodoma e Gomorra. Mas não só foi por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por outros pecados também. As pessoas se afastaram totalmente de Deus. Não queriam saber de Deus. Se davam muito à carne. Se davam muito ao pecado. Largamente. E aquelas cidades, Deus não viu condição de poupar aquelas cidades. E Abraão intercedeu muito por um primo dele que estava lá. E por um primo, o Senhor segurou, por uma pessoa só, o Senhor segurou e adiou a destruição daquela cidade, por uma pessoa só, você vê, por uma pessoa só, que era Ló. E o Senhor manda sair, porque eu vou destruir. E o Senhor destruiu, está lá. Quem não acredita que esse mundo vai ser destruído, é só voltar lá na Bíblia. Deus já destruiu o mundo, já destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e já destruiu o mundo uma vez. Então, dessa vez também vai ser verídico, vai ser destruído sim. Então, quem não acredita, pode acreditar, porque está aqui. A Bíblia não. Tudo que se passou está aqui, e tudo que vai se passar também está aqui. Entendeu? Mas, irmãos, o assunto que eu venho trazer não é mesmo esse. O assunto que eu venho trazer é sobre entendeu? Que está assolando muita gente. E nós não podemos estar apontando as pessoas que estão passando por estes problemas, que estão passando por essa doença. Nós temos é que estender nossa mão, irmãos. Nós temos é que fazer o nosso papel de cristão. Nós temos que fazer o nosso papel de cristão, principalmente para o padre. Eu sei que meu canal é tão pequeno que não vai chegar nos ouvidos dele. Mas o que eu tenho para falar com ele é que, homem de Deus, eu falo para ele assim, homem de Deus, levanta a tua cabeça, confia em Deus, tenha fé, busque força de onde não tem. Olhe para o alvo, olhe para Jesus, veja, enxergue, abre seu olho, enxerga. Eu sei que o túnel está fundo. Eu sei que as minhas palavras agora, para você não tem muito sentido nesse momento que você está passando. Mas nesse túnel que você está vendo só escuro, procura mentalizar pelo menos uma luzinha pequena. Procura mentalizar e ver uma luzinha pequena lá no fim do túnel. Oh, glória! Essa luzinha pequena que você vai mentalizar lá no fim do túnel, o nome dessa luzinha é Jesus. O nome dessa luzinha é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é Ele quem vai apaziguar, colocar sua mente em dias, vai colocar sua vida em dias, vai te levantar da cama, vai te dar força, renovar suas forças, e você vai passar. E você vai passar. Um tempo desse mesmo agora, na minha igreja aqui, não tem o quê? Tem pouco tempo, tem uns 2 meses, um presbítero pregou no domingo uma mensagem muito bonita, a mensagem trazida de Deus. Ninguém sabia de nada, foi surpresa para todo mundo, até mesmo para a esposa. No outro dia encontrou ele, não acorda. Você entendeu? Um presbítero partiu assim, não acorda? Vinha passando e ninguém sabia, não podia falar, porque sou presbítero da igreja, como que eu vou falar que eu estou assim, que eu estou tomando diazepam, que eu estou tomando medicação de psiquiatra, que eu estou passando por um psiquiatra? Como que eu posso dizer, eu sendo presbítero?
Ah, Deus me abandonou, o inimigo, a fraqueza vem no pendurado. Você entendeu? O presbítero, amigo meu, conhecido, foi, entendeu? Um baque para todo mundo. Então, irmãos, ninguém está livre de passar por este problema. E nós vemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala muito, tem vários versículos que nos leva a ter ciência entendeu? A palavra de Deus tem vários versículos que nos leva a saber que naquela época os homens de Deus passaram pela também. E qual foi o alívio deles? O que foi o que livrou eles? Deus. Eu não vou falar aqui, porque eu gosto de ler. Que é para as pessoas não pensar que eu estou jogando e falando conversa fora. Porque tem muitos crentes que assim, não acreditam, cabeça dura, acha que é do diabo, que é falta de Deus. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Não. É uma doença que assolou aquele homem por vários e vários motivos que ele vem passando em sua vida. E acometeu aquele problema. E ali ele vai precisar passar realmente pelo médico. Você entendeu, irmão? E nós, como cristãos, temos que ser misericordioso. É nessa hora. Como que eu quero que Deus use de misericórdia para mim? Como que eu quero que Deus use de misericórdia para minha filha, para o meu filho? Como que eu quero que Deus use de misericórdia para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, para minha família? Se eu não estou usando de misericórdia para meu irmão, que não é meu sangue, como que eu quero que Deus use de misericórdia para comigo? A Bíblia fala, a medida que tu usar de misericórdia para com o teu irmão, é a mesma medida que eu vou usar de misericórdia para contigo. A mesma medida que tu usar de misericórdia para teu irmão, é a mesma medida que eu vou usar de misericórdia para contigo. Está na palavra. Né? E se eu não praticar misericórdia para com o meu irmão? Ver meu irmão numa situação dessa e chega lá, que é o meu papel de cristão, é esse. Pegar, dar força, segurar, orar, entendeu? E dar uma palavra de levanta a cabeça, meu irmão. Jesus é lindo, você é filho de Deus, Ele vai estar contigo, tenha fé, confia. Você entendeu? É esse o meu papel. E não matar. Que misericórdia eu usei? E não matar, irmãos. Isso não provém, isso não é papel, isso não é testemunho, isso não é fruto. Isso não é fruto de cristão. Se eu fazer um negócio desse, eu estou dizendo, eu não sou cristão coisa nenhuma, eu sou um podre. Eu não tenho misericórdia, não. Só os idiotas, Deus me perdoe essa palavra, só as pessoas que estão cegas, que vê um homem ou uma mulher que vinha na rede social e ir de encontro ou falar uma coisa dessa para uma pessoa que está ali buscando ajuda e fala na rede social, até mesmo às vezes sem querer, falou porque falou, estava muito angustiado, é um momento muito ruim esse momento, a gente quer falar do que nós estamos passando, falou e desabafou ali e agora está sofrendo tanto na rede social. E ainda por pessoas que se dizem cristão, acusando de ser gay, de ser homossexual. Um homem que não é homossexual. Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, não é homossexual. Se ele fosse homossexual, ele já estava aí, todo mundo já sabia. Mas é um homem que a gente vê que é um homem que, se não fosse padre, era um heterossexual. Você entendeu? E eu acho tão bonito, porque quando a gente ouve certas coisas e não dá resposta, a melhor resposta, irmão, é aquela que não se dá. Essa é a melhor resposta. É aquela que não se dá. É aquela que a gente ouve e fica calado. Essa é a melhor resposta.
E ó, o grandão, aquele grandão lá, aí ele vem, amutua a brasa, a cabeça dessa pessoa ficou calada. E vai lá. E falei, agora tu e eu e tu. E a tua língua grande. É dessa maneira. É dessa maneira, irmãos. Pois é, eu quero trazer aqui alguns versículos que traz para nós na palavra, que nos leva a saber que naquele momento esses profetas, esses homens de Deus da Bíblia, estavam passando por entendeu? E o socorro deles foi Deus. Eu vou ler aqui primeiro Reis, profeta Elias. Profeta Elias, irmãos, aqui eu vou ler só, falar para vocês aonde está, porque em casa vocês podem ver. 1 Reis 19, versículo 4, no momento que fala, mas eu vou ler, peraí, é bem rapidinho. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbeiro, e pediu em seu ânimo a morte. Ô irmão, quando um homem, eu que já passei por isso, eu sei, que a gente deseja sair do mundo, que a gente deseja não ver mais sentido na vida humana, que a gente não vê mais sentido na vida humana, que a gente pede a morte, isso é, você entendeu? Ele está passando por, entendeu? Porque ele chegar a pedir a morte, ele está numa tristeza profunda de alma. E essa doença é na alma. Essa doença não é física. Essa doença é na alma. É na mente. É no coração. E Elias pediu, o profeta Elias, ele pediu a morte. E disse, aqui ó, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, para mim já basta, Deus, já basta, o Senhor toma agora a minha vida. Olha o que ele falou para Deus, o Senhor toma agora a minha vida, já basta. Deixou o moço lá na frente, fica aí, moço, que era o moço que acompanhava ele, fica aí, que eu quero ficar sozinho, porque quando a gente está nesse momento, a gente não quer ninguém, a gente não quer ficar perto de ninguém, não quer, a gente quer ficar só, é uma coisa que nos leva a ficar só, é terrível, irmão. E Elias passou por isso, ele deixou o moço, ó, fica aí, e ele se mandou pelo deserto, entendendo? E ele falou aqui, ó, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Entendeu? Basta, não quero mais viver, toma minha vida. E deitou. E quis morrer, na tremenda tristeza, na tremenda dor, ele quis morrer, né? E aí a Bíblia fala que veio um anjo, Elias, come e bebe, porque grande é a caminhada. Ele levantou, imagina ele levantando, triste, acabrunhado, porque era um anjo, ele tinha intimidade, ele falava diretamente com os anjos, ele tinha intimidade, não se admirou com a presença do anjo,
pegou o pão, comeu aquele pão espiritual, comeu aquele pão e aquela água, se fortaleceu e caminhou 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala. Mas, olha, 40 dias e 40 noites ele andando sobre a ordenança de Deus, ainda não ficou curado, não ficou bom, porque a Bíblia fala que lá na frente ele entrou numa caverna e ele se tocou na caverna e não queria sair da caverna de jeito nenhum. Porque ele estava passando por um grande problema. Jezabel queria matar ele. E o que ele vem sofrendo de muitos e muitos e muitos. A mente humana, Deus entende isso. Elias está passando isso porque é muito para ele, ele é humano. Elias, o que é que tu faz aí nessa caverna, Elias? Sai da caverna, Elias. Entendeu? E ali Deus foi dando força, e Elias, né? E a Bíblia ainda fala também de outros profetas, não só foi de Elias. A Bíblia fala também em Salmos 4, fala bem assim, aqui é Davi, quando Davi estava passando por angústia, amargura, muita tristeza, e Davi entrou você entendeu? Davi entrou e é homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Aqui, cordéis de morte me cercaram, e correntes de impiedade me assombram. Cordas do inferno, olha só como é forte isso. Cordas do inferno me cingem, laços de morte desejo de tirar a vida. Tá vendo? Olha, tá vendo? Jesus. Cadê onde que está aqui, Senhor? Perdi. Na angústia, aqui ó, cordéis do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Tá vendo o que Davi falou? Laços de morte, desejo de... Você entendeu? A angústia que Davi estava passando. Então a Bíblia, ele nos leva, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos leva a saber que há muito tempo existe. Ela é uma doença. Ela é uma doença que assola o homem. Entendeu? E ninguém está livre de passar por isso. Então Davi, nesse momento aqui, ele estava passando por isso. Ele viu os laços, ele sentia os laços, a tristeza profunda. Se você fosse mais para baixo, você vai ver o que ele pede a Deus. Que Deus o livre daquele sentimento, daquelas vontades, daquele sentimento que ele está sentindo. Que Deus dê livramento, que Deus livre ele, tire ele daquela angústia. Davi está clamando a Deus. Entendeu? De sentir o laço de morte. Sentir na mente. Você entendeu? Então nem Davi ficou livre. Como que eu posso dizer que o padre está assim porque não quer sair do armário? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Você não tem juízo, não? Pelo amor de Deus. Provérbios. Aqui Provérbios já é Salomão. Fala dessa maneira. Até no riso terá ardor. Tá vendo? Até no riso terá ardor. O coração é o fim da alegria e tristeza. Até no riso terá dor. Isso, o que é que Salomão estava querendo dizer? Que muitos, a gente bota um sorriso para atender a todo mundo. Bota um sorriso, levanta a cabeça, abraça, sorri com aquela pessoa, cumpre com suas obrigações, ninguém percebe nada, ninguém vê nada. Mas quando chega em casa, o coração está doendo. A dor está doendo. Está vendo? E no sorriso tem dor. Naquele sorriso que ele está fazendo para as pessoas, tem dor. Ninguém está vendo a dor, está vendo só o sorriso. Mas ninguém está vendo a dor. Você entendeu? Então, nós, irmãos, temos que ter muito cuidado. Isso aqui, ó, é que nos vai levar para o inferno. E é isso aqui, ó. A língua.
se a gente usar ela sem sabedoria. E ainda tem aqui também em Coríntios 6, mas Deus que consola os abatidos, aqui está abatidos. Em outras Bíblias mais nova, fala, entendeu? Já tem a palavra, em outras Bíblias, que essa Bíblia aqui é uma Bíblia já antiga. Então não fala sobre, entendeu? Fala sobre abatidos. Mas, aqui ó, mas Deus que consola, mas é Deus que consola, mas é Deus que consola os abatidos no consolo com a vida. Você está vendo? Deus consola com o consolo da vida. Então, quando você tiver, pensa na vida. Muda seu pensamento. Pensa que tudo vai ficar melhor. É difícil, eu sei. Mas pensa. Pensa que tudo vai ficar melhor. Tudo vai passar. Passa mesmo pelos médicos. Os médicos estão por aí. Psiquiatra não é remédio, não é médico de doido, não, gente. Tem muita gente que tem preconceito com psiquiatra. Psiquiatra não é remédio de doido. Psiquiatra é um médico como qualquer um outro médico. Como qualquer um outro médico. Como um médico de coração, como um urologista, como um ginecologista. Tem um médico do coração, tem um médico dos nervos, que eu estou passando agora, tem um médico do fígado, tem um médico de cada área, tem um urologista, tem um ginecologista que olha cada função do seu corpo, assim também tem um médico de cabeça, que é o psiquiatra. E nós devemos procurar. Nós devemos procurar sim. Entendeu, irmãos? Então é isso que eu quero dizer para vocês, deixar essa palavra hoje. Vamos orar, vamos pedir a Deus força para aqueles que estão passando por esse problema tão difícil, porque é um problema muito difícil, é um momento que ninguém merece levar uma palavra, uma facada nas costas não, gente, é um momento que ninguém merece levar uma facada nas costas, é um momento que nós precisamos de alguém que tenha coragem de dobrar os joelhos, levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, vai ter com aquele padre Fábio de Melo, vai ter com ele, Senhor, porque ele está passando por momentos agora difíceis, passa com ele nessa luta, ajuda ele a carregar essa cruz está pesada para ele, não só para ele, como para muitos atrizes e atores e pessoas famosas nesse mundo todo aí, que a gente vê televisão, a gente vê, acompanha as redes sociais, a gente vê quantos estão abandonando carreira, deixando carreira. É falta de Deus. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus, gente. Não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Não é. É uma doença do século. Do século. E precisa, essas pessoas que estão com esse problema, precisa de mim, precisa de você, que conhece a palavra, para orar por eles, fazer a diferença, e dizer: se levanta, Deus visita, eu não posso ir na casa dele, mas visita ele lá, no Rio de São Paulo, não sei onde ele mora, visita ele lá, Senhor, dá livramento, guarda, protege, tira ele dessa situação. É assim que devemos orar. Que Deus abençoe sua vida, pastor, padre Fábio de Melo, que Deus abençoe sua vida, e que Deus venha restaurar a sua saúde, e te colocar de pé, porque você é um homem de Deus. Fica na paz, que Deus em Cristo abençoe todos os moradores da terra. Oh, glória, fica com Deus.